Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de todos. Havendo número regimental, eu declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara e que permite, durante a sua realização, a participação via internet com imagem e áudio ao vivo. Informo ainda que as imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento de autoria dos deputados Eleusis Paiva e Benedita da Silva e aprovado por esta comissão para discutir o projeto de lei 3661 de 2012, que altera a lei número 7.394 de 29 de outubro de 1985, para dispor sobre o exercício das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências radiológicas, revoga dispositivos da lei número 7.324 de 29 de outubro de 1985 e a lei número 10.508 de 10 de julho de 2002 e dá outras providências. Eu convido para compor a mesa os senhores Aldemir Humberto Soares, do Conselho Federal de Medicina. O senhor Ilo Batista, vice-presidente da Associação Brasileira de Física Médica. Senhora Maria Helena Marechal, coordenadora-geral de licenciamento de instalações médicas e industriais da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Cadê Mariana? Que legal, faz tempo que eu não a vi. Senhor Paulo Wallinger, diretor de ensino da reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina. Senhor Manuel Aparecido Gomes da Silva, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. E Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Eu agradeço, cumprimento aos autores do requerimento, o deputado Eleusis Paiva e a deputada Benedita da Silva, pela iniciativa de propor essa reunião de audiência pública, relembrando que a deputada Benedita da Silva é também a relatora do referido projeto de lei. Portanto, esta reunião de audiência pública ela ganha uma dimensão de muita importância para a relatora, para os deputados desta comissão, que é a comissão de mérito sobre o assunto. Depois dela não se pode alterar a forma legal, mas o mérito será dado aqui na Comissão de Seguridade Social e Família. Cumprimento os deputados Geraldo Tadeu, Carmen Zanotto, por estarem presentes a essa reunião de audiência pública. Como é praxe, nessa Comissão de Seguridade Social, eu, como presidente, faço a abertura. Agradeço a todos os convidados que atenderam a esse convite para, com o seu notório conhecimento sobre o tema que afeta várias áreas, vários segmentos profissionais. Infelizmente, a nossa mesa não é uma mesa grande o suficiente, a odontologia, os médicos veterinários, enfim, tem uma série de categorias interessadas porque são afetadas por este projeto de lei, mas tenho certeza que os senhores que aqui vieram saberão ter um olhar amplo e colaborarão em muito para não só a relatora, mas para todos os deputados que têm interesse no tema. Eu vou passar a condução dos trabalhos dessa audiência pública para os solicitantes, o deputado Eleusis Paiva, que ainda não chegou, eu fiz uma tolerância de 15 a 20 minutos, e a deputada Benedita da Silva irá comandar essa reunião de audiência pública, que eu gostaria muito de permanecer, mas eu tenho que ir para o meu estado. Então, eu vou ficar um pouquinho aqui mesmo, na bancada, enquanto não, porque daí eu não atrapalho se eu eventualmente tiver que sair, enquanto
a nobre deputada Benedita da Silva conduz esta reunião de audiência pública. E, com os votos de que ela seja proveitosa para todos, eu peço, por favor, deputada Benedita da Silva, que assuma a condução dos trabalhos desta mesa. Antes de passá-lo, eu comunico aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Deputada Benedita da Silva. Obrigada, presidente. Bom dia a todas e a todos. Gostaria também de, em meu nome, poder agradecer a presença de todos. Como já tem se colocado o senhor presidente, é de suma importância para nós que essa audiência nos dê a esta comissão as condições necessárias para que a relatoria seja uma relatoria que encontre nessa audiência pública um respaldo necessário para os ajustes e que nós tenhamos um relatório. Eu sempre parto do princípio que é importante que tenhamos um relatório consensuado, exequível e de que possa ter tramitação por esta casa, recebendo todo o aprovo. Portanto, é de suma importância para nós esta audiência pública, e essa solicitação assim foi feita para que os senhores e senhoras pudessem colaborar também conosco. Sendo assim, eu gostaria de pedir que os oradores não ultrapassassem realmente o seu tempo, e aqueles que puderem falar o mínimo possível, né, fazendo sem prejudicar a sua intervenção, nós solicitamos. E faço esse pedido até porque hoje é quinta-feira, nós temos várias outras votações, comissões nesta casa, e nós, parlamentares, não estamos apenas em uma comissão, são comissões, audiências públicas e que temos que nos fazer presente. Então, para que não haja prejudicialidade do bom andamento do trabalho, eu faria este apelo aqui aos senhores e senhoras expositores. Com a palavra, então, o conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina, Aldemir Humberto Soares. Deputada, eu agradeço a oportunidade do Conselho se posicionar. Bom dia a todos. Reconheço que é importante para a gente, no Senado, a gente não teve a oportunidade desse debate. Eu acho que talvez a gente tivesse já ganho muito espaço se tivesse acontecido esse debate lá. E a gente chega aqui ainda com muitas pendências em relação a esse projeto em discussão. Eu vou destacar do lado do Conselho Federal de Medicina só os pontos que realmente nos incomodaram em relação ao projeto. A gente teve já uma conversa bem adiantada, bem andada com o Conselho Nacional de Técnicos de Radiologia. A gente espera chegar em algum momento num consenso que seja bom para todos. A medicina, apesar de que há mais de uma década espera o reconhecimento da sua profissão, não é contra a regulação, a regulamentação e o reconhecimento de nenhuma outra profissão. Essa audiência, próximo, por favor. Ela visa regulamentar o exercício da profissão técnica em radiologia, que é hoje, pela Lei 7394,
e eles atuavam naqueles setores, né? Radiológica, radioterápica, radioisotópica, e eles vão falar melhor que eu sobre isso. A industrial e medicina nuclear. O próximo, por favor. Ele, ao alterar essa lei, ele traz no bojo dele três profissões, técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciência radiológica. Aí a gente começa a encontrar algum probleminha do que foi do nosso ponto de vista. O próximo, por favor. A lei 7394, eles tinham uma profissão que era de técnico, e o tecnólogo hoje foi, a gente sabe, por resolução interna do Conselho Nacional de Técnico. Eu já deixo claro que eu acho que a profissão de técnico de radiologia precisa evoluir e nós precisamos dela de um nível superior, um nível universitário. Nós reconhecemos esse ponto. O único problema para a JOTS é que esse projeto traz 3 profissões novas, e aí a gente precisa rever isso. São o técnico de radiologia, o tecnólogo em radiologia e o bacharel em ciência radiológica. O próximo, por favor. O bacharel em ciência radiológica, para a gente, é uma confusão e vai se criar uma confusão em mercado, e por isso que a gente se posicionou contra. Porque bacharel, para mim, é aquele que se forma na faculdade, é como eu termino a minha faculdade de medicina e eu sou bacharel. Vou ao Conselho Federal de Medicina, me registro, viro médico. O advogado sai, ele é bacharel em Direito, vai à Ordem dos Advogados, registra, vira advogado. O bacharel, a hora em que ele terminar o curso, ele vai ao Conselho de Técnico, eu não sei o que ele vai virar, porque ele ou vai virar cientista radiológico, ou é o medo da gente, ele vai virar radiologista. A radiologista já é uma profissão, já é uma ciência reconhecida. A radiologia é um ramo da medicina que se dedica ao estudo e emprego dos raios-x e outras energias radiantes com fins diagnóstico e terapêutico, e essa está bem estabelecida hoje, o que ela é e os limites dela. Próximo. Ele regula o exercício no setor da saúde, na radiologia convencional, a imaginologia, que também é nova no contexto, a radioterapia e a medicina nuclear. A radiologia, radiação industrial, radioinspeção de segurança, eu nem entro no detalhe, porque eu também não entendo nada. A minha área é só saúde e é só medicina. Próximo. Nesse momento, ela vem no descrever da radiologia convencional, para a gente estar correto. Na imaginologia, ela entra com obtenção de imagens por ressonância magnética, uma atividade hoje já executada por técnicos e tecnólogos. Nessa atividade, eu preciso muito mais de tecnólogo do que técnico realmente. Mas ela entra com a ultrassonografia. Aqui entrou o primeiro problema grande para a medicina. A ultrassonografia é assim, a medicina entende que é um ato médico, ela está estabelecida no mercado. A gente sabe que alguns até falam sobre que em alguns países fazem ultrassom, mas os Estados Unidos, por exemplo, que tem tecnólogo fazendo ultrassom, eles começaram no tempo que o ultrassom era outra coisa, não é o que a gente tem hoje. Não. Era um ultrassom que era estático, que na realidade era bater várias fotografias de segmentos do corpo e depois levar para o médico analisar. O ultrassom mudou completamente, nós passamos a ter equipamento dinâmico e ele hoje entra numa formação de imagem muito grande que o médico precisa dominar isso, a anatomia, a fisiologia. Na radioterapia, também o projeto ele deixa subentendido assim, aplicações de fontes radioativas. Isso tudo nós já falamos para o Conselho de Técnico, nós não estamos falando nada de diferente do que a gente já tem discutido. É muito genérico o termo, porque hoje dentro da radioterapia nós temos a braquiterapia, que é uma inserção de fontes radioativas no organismo humano, e isso é uma atividade invasiva. Então nós colocamos fontes radioativas dentro de mama, dentro do útero, dentro de próstata, então falando, isso precisa ficar bem esclarecido. Porque quando você está fazendo superficial é uma coisa, quando você está entrando no organismo, aí muda um pouco o contexto e aí que a medicina entra na discussão. Então era a questão de esclarecer bem isso. Medicina nuclear, a obtenção de imagem, tudo bem, eles participam desse sentido, mas a interpretação também precisa ficar clara que é do médico. Próximo. Essa é o problema maior da gente, que é a ultrassonografia. Ela é uma especialidade médica que abrange a realização de exames e procedimentos com utilização de ondas sonoras. Para o médico, ela é uma especialidade médica reconhecida e estabelecida no mercado. Ela obriga a formação em medicina, que são 6 anos, mais uma especialização que varia de 3 a 4 anos. Então, eu tenho nunca menos que 8 e nunca, aí não preciso de mais do que 10, mas eu tenho de 8 a 10 anos para pôr um ultrassonografista no mercado e no projeto a gente limita muito isso, quer dizer, eu desnivelo a ultrassonografia da ultrassonografia brasileira, que não é a ultrassonografia que é realizada no mundo. A ultrassonografia brasileira ganhou um alto conceito no mundo. A gente conseguiu hoje uma resolução
de aprofundamento de diagnóstico de um exame barato, acessível, sem radiação, quer dizer, que não afeta as pessoas e que a gente não pode perder isso perante o mundo. Quer dizer, o Brasil hoje lidera na questão de ultrassonografia, quer dizer, os melhores livros hoje do mundo sobre ultrassonografia estão sendo editados no Brasil, enquanto que eu chego nos Estados Unidos, eu encontro uma ultrassonografia que não tem a mesma confiabilidade dos médicos que tem a do Brasil. Então, eles jogam quando eu entro nos Estados Unidos, assim, há um encaminhamento de muito exame à tomografia, em que entra radiação, em que eu prejudico muito mais do que esse exame. Além disso, ele é um exame relativamente muito barato dentro do contexto de imagem hoje. É um exame de implicação no SUS muito grande e que, se a gente criar mais um personagem no meio, nós vamos, inclusive, provavelmente inviabilizar até os custos do SUS nesse segmento. Próximo, por favor. Na ultrassonografia, nós hoje, ela requer amplos conhecimentos de anatomia, fisiologia, patologia e já de técnica cirúrgica. E eu vou falar por quê. Próximo. Nós fazemos hoje o exame de ultrassom comum, que a maioria já fez, já conhece e é o corriqueiro e domina o mercado em quantidade. Mas nós passamos a ter muito procedimento invasivo, e aí a gente chama de invasivo aquele que é feito via transvaginal, via transretal, via endoscópica, quer dizer, através do esôfago, você vai com a sonda lá na região para examinar o coração, fazer ecocardio via transesofágica. Então, nós temos, assim, entrar no procedimento invasivo já. Temos procedimentos intervencionistas já guiados por ultrassom num número expressivo no mercado. As biópsias hoje de tireoide, de fígado, de rim, de próstata, em que você entra no exame de fazer uma biópsia para detectar um câncer de próstata, você tira 18 fragmentos de uma próstata. Quer dizer, esses são os riscos que a gente não pode hoje correr. Nada contra a posição, por exemplo, de um técnico querer fazer, mas o nível de conhecimento e de treinamento que nós vamos precisar para chegar nesse ponto. E já temos há alguns anos exames intraoperatórios. Quer dizer, hoje é comum eu ter uma cirurgia, mas eu preciso ressecar um tumor, e o cirurgião tem a imagem de um exame, mas a hora que ele abre, ele tem uma outra visão. Aí eu tenho que entrar com ultrassom, inclusive, para ver se ele ressecou o tumor inteirinho. Então, eu passei a fazer exame dentro do centro cirúrgico com aparelho de ultrassom. Isso com corpo aberto, isso de cérebro, de barriga, onde for preciso. Então, esse é o nível que a gente atingiu, que nós temos muito receio. Próximo. A ultrassonografia, hoje, ela é feita dentro da medicina por radiologistas e ultrassonografistas. São dois especialistas que são dirigidos muito para o ultrassom. É reconhecido pelo Conselho, tanto a radiologia como a ultrassonografia. Além disso, participam da ultrassonografia como complemento. Após a sua especialização e após um novo curso, tanto ginecologistas e obstetras, como angiologistas, cirurgiões vasculares e o cardiologistas com os ecocardio. Próximo, por favor. Na radioterapia, quando a gente chamou atenção para a aplicação de fontes radiativas, esse a bracterapia que eu falei que é um procedimento invasivo, que a gente também precisa deixar isso bem claro. Próximo. Outro dado que aparece no projeto é a supervisão de proteção radiológica. Supervisão de proteção radiológica, hoje, nós temos, dentro da nossa área, a radiologia, a radioterapia e a medicina nuclear. Radioterapia e medicina nuclear tem um controle da Comissão Nacional da Energia Nuclear, e a radiologia é sobre a Anvisa. O que ocorre? Lá existe uma regulamentação de como se faz a supervisão de proteção radiológica. E se eu deixar na lei desse jeito, o que ocorre? Virou uma atividade específica do técnico, que hoje é feita por médico, físico, engenheiro nuclear, odontólogo. Então, tem todo um batalhão de categorias e profissões que podem exercer a supervisão de proteção radiológica dentro das normas já estabelecidas, mas que o que está no projeto é que, assim, de repente, virou só de uma categoria. É isso que a gente só precisa tomar cuidado. Nada de que eles não possam, cumprindo todas as legislações existentes, que eles venham a fazer. Mas eu acho que não pode ficar muito seco desse jeito no coisa. Eu acho que isso precisa ser trabalhado melhor. Próximo, por favor.
Então, ele vem com o bacharel, que a gente é contra a existência do bacharel, porque ficou uma profissão estranha, e que ele viria que o trabalho da supervisão e das aplicações técnicas é da competência do bacharel e do tecnólogo. Quer dizer, retirou de todos os outros essa possibilidade. Então, é isso que a gente não vem contestar. Próximo. Isso nós temos hoje na portaria 453 do Ministério da Saúde, e que é adotada pela Anvisa, que ela é um pouquinho anterior à Anvisa, e a Anvisa não atualizou até hoje, porque até agora a Anvisa tem aplicado essa mesma, que diz que o responsável técnico pelo serviço de radiologia deve ser um médico ou odontólogo, no caso da odontologia. Então, nós temos já alguma coisa que é regulamentada e bem regulamentada no mercado. Isso vem desde aquele acidente de Goiânia, quer dizer, sempre houve uma grande preocupação com radiação no país. E o supervisor de proteção radiológica deve possuir certificação de especialista em física de radiodiagnóstico. Mas ele nunca falou que tem que ser um físico. Porque se eu for médico e tiver essa certificação, eu posso fazer. Então basta ser nível superior e ter a certificação em física, e ele pode assumir a supervisão sem que isso precise estar estabelecido na lei dos médicos. E qualquer indivíduo em treinamento em técnicas e procedimentos radiológicos somente pode realizar exposições médicas sob a direta supervisão de um profissional qualificado e sob a responsabilidade do responsável técnico. Isso aqui é proteção à sociedade. Eu hoje sou proibido de fazer um raio-x porque alguém foi lá no meu serviço e pediu para fazer um raio-x. Ele tem que ter um pedido médico. Se o médico pediu esse raio-x em uma incidência, eu sou proibido de fazer uma segunda. Isso quer dizer, é preocupação com a população de um excesso de radiação que vai sendo tomado e que é cumulativo, ao longo do tempo vai causar uma série de danos. Eu não posso hoje fazer mais o que, por exemplo, esse caso é interessante, me faz um raio-x a mais para arquivo. Isso é proibido. Isso, desde da Anvisa, a gente conseguiu regulamentar bem isso na situação. Então, é por isso que a gente só pede para avaliar melhor como vai ficar esse contexto. Próximo, por favor. A nossa especialidade. Eu sou conselheiro federal e sou radiologista, por isso que eu também sobrou para eu vir falar, porque eu tenho que também ajudar a defender a minha especialidade. A radiologia é uma especialidade médica reconhecida pela Comissão Mista de Especialidade, que reúne o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e o Ministério da Educação com a Comissão Nacional de Residência Médica. Nós temos hoje inúmeras residências no país, estamos formando muitos médicos já nesse sentido. Ela inclui o radiodiagnóstico, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a radiologia intervencionista. Próximo. Essa especialidade apresentou nas últimas décadas o maior desenvolvimento técnico-científico da medicina. Tem capacidade atual de avaliar todas as regiões, sistemas e órgãos do corpo. Ela já tem protocolos e padrões de exames específicos por órgãos ou suspeitas diagnósticas. Quer dizer, isso o médico tem que definir na hora qual vai ser o protocolo, qual é o padrão de exame que ele vai adotar. Isso é para cada paciente, a gente já está nesse nível hoje. Ela requer conhecimento de proteção radiológica e tem a necessidade de domínio de técnicas de suportes avançados de preservação da vida. Próximo. Uma grande parte dos nossos exames, tomografia e ressonância, usa-se contraste. E é necessário contraste para um realce de imagem. O contraste usado na radiologia é o contraste iodado, que o menor risco que ele apresenta é uma alergia cutânea. Mas ele pode levar à morte, como a população conhece muito da penicilina. Quer dizer, leva um choque anafilático que às vezes não dá tempo de salvar. E a gente não consegue prever isso por testes. Então, tem sempre um risco muito sério no uso do contraste e a gente, inclusive, requer que em todo serviço em que se vai usar contraste radiológico, precisa ter um médico presente, até por segurança do paciente, do risco que ele corre. Mesmo quando eu entro no paramagnético, que é o da ressonância magnética, nós já passamos a ter problemas sérios também com fibrose nefrogênica sistêmica. Então, isso também são patologias que vêm agregadas ao uso do contraste e por isso que a gente entende que precisa ter um médico cuidando desses setores. Os meios de contraste para a gente não podem ser utilizados sem indicação e supervisão do médico radiologista em razão dos riscos inerentes aos mesmos. E pode levar a sérias intercorrências, desde uma simples alergia cutânea até esse choque anafilático e o risco de morte, que realmente a gente tem, é um problema sério, a maior dificuldade nossa de trabalho hoje em dia é cuidar desse setor. Próximo. Nesse sentido, o próprio Colégio Brasileiro... Estou acabando.
Obrigado. O Colégio Brasileiro de Radiologia hoje tem um curso de avançado ali, que todos os radiologistas do Brasil têm que fazer treinamento, voltar a cada 5 anos e reforça esse treinamento. O CFM entende que a profissão de técnico em radiologia é fundamental dentro da medicina atual. Nós reconhecemos isso e entendemos que é um profissional que não pode ser dispensado. Que a mesma deve ser readequada ao atual nível da especialidade de radiologia. É isso que a gente defende, que eles precisam, nós defendemos o nível tecnológico nesse sentido. Quer dizer, nós estamos hoje num nível muito alto de qualidade de exame, de equipamentos que tem disponível, de procedimentos, de técnicas de avaliação, que naquele curso de técnico de radiologia, no nosso ponto de vista, não atende mais o que o mercado quer e nós precisamos de um nível superior. Que o nível médio de formação é insuficiente às atuais necessidades e da capacidade dos novos aparelhos. Que o nível superior tecnológico pode ser reconhecido e regulamentado, nós entendemos isso perfeitamente, mas que essa regulamentação não deve trazer confusão e desencontro entre as diversas profissões, deixando sempre claros os limites de cada uma delas. Quer dizer, o que a gente está buscando é isso, quer dizer, que todo mundo tenha seu espaço, que todo mundo progrida, eleve-se, melhore em função da população e que a gente preste um serviço melhor. Mas que a gente não crie um embaraço no estado hoje vigente no país. Acho que o próximo, acho que eu acabei. Eu queria agradecer e fico à disposição para qualquer interrogatório depois. Muito obrigado. Agradecemos ao expositor e passo a palavra ao próximo convidado, o senhor Ilo Batista, vice-presidente da Associação Brasileira de Física Médica. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite em nome da Associação Brasileira de Física Médica. A física médica, a quem eu estou representando como vice-presidente, infelizmente o nosso presidente Edmário Costa está em viagem ao exterior, não pôde se fazer presente. A física médica é um ramo da física que aplica os conceitos físicos na área da medicina. A nossa grande preocupação, e a grande preocupação que a população tem quando se deparou com esse projeto de lei, e a gente vem acompanhando ele desde o Senado, e assim como o Dr. Odemir, nós não tivemos a oportunidade de fazer uma discussão em cima desse projeto. A nossa grande preocupação é com a proteção radiológica, com a proteção das pessoas e do meio ambiente com as radiações, com a aplicação das radiações. Né? Durante muito tempo, e com o desenvolvimento e com a evolução do uso das aplicações das radiações na medicina, que iniciou, obviamente, com a radiologia, com o raio-x, né, se teve, historicamente, muitos problemas de efeitos biológicos, de acordo com a curva de aprendizado da aplicação e da utilização das técnicas, né, das técnicas radiográficas. Os métodos diagnósticos e tratamento com radiações evoluíram, né, e, obviamente, a preocupação com a proteção dos seres humanos e do meio ambiente também deve evoluir. Né. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, com as suas normas e com as suas normativas e resoluções, estabeleceu e estabelece ainda hoje normas que regulamentam o uso das radiações ionizantes na aplicação médica e industrial, né, e pensando sempre na segurança e na proteção radiológica. A ABFM ficou muito preocupada quando se deparou com esse projeto de lei, principalmente sob o ponto de vista da nomenclatura do supervisor de proteção radiológica. Quem é o supervisor de proteção radiológica hoje? Que figura tem o supervisor de proteção radiológica hoje nas aplicações médicas e industriais das radiações ionizantes? Né? O supervisor de proteção radiológica ele é o responsável direto pela proteção radiológica dessas instalações radioativas ou instalações que fazem uso de radiações ionizantes. A gente tem hoje a radiologia convencional, a tomografia computadorizada, os procedimentos em blocos cirúrgicos com fluoroscopia, que irradiam o paciente durante bastante tempo. A gente tem a evolução da medicina nuclear com a aplicação dos radioisótopos e hoje a tomografia por emissão de pósitrons, o PET scan. A gente tem a radioterapia com a braquiterapia e a teliterapia, como o Dr. Odemir já citou com grande propriedade. E nós temos também as aplicações industriais,
né, com altas fontes de radiação, com doses de radiação que são bastante elevadas. Nós tivemos há pouco tempo, no Rio de Janeiro, um acidente radioativo que levou, isso foi bastante divulgado na imprensa, que levou à morte de uma menina de 5 anos por erro técnico de conduta que envolveu o médico responsável, o físico responsável e o técnico de radiologia que operava o equipamento. Mesmo com todos esses controles que nós temos hoje, ainda se corre o risco, claro que cada vez mais minimizado, se corre o risco desses acidentes. A nossa grande preocupação é com a nomenclatura do supervisor de radioproteção, né? O supervisor de radioproteção hoje, para todas as áreas que envolvem radiações ionizantes, seja diagnóstico ou terapêutico, né, seja para diagnosticar uma patologia ou para tratar esta patologia, ela é regulamentada, já é regulamentada através das normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E esses profissionais são responsáveis pelos procedimentos de proteção radiológica executados naquela instalação. Só que, para que um profissional tenha titulação como supervisor de proteção radiológica, ele precisa passar por um processo fundamentado, um processo adequado, para comprovar as suas aptidões e os seus conhecimentos na área, né? O que acontece hoje com esse projeto que foi apresentado pelo CONTER, que, basicamente, todos os profissionais que se formam nos cursos de tecnologia em radiologia e em ciências radiológicas automaticamente já incorporariam a titulação de supervisores de radioproteção e poderiam se responsabilizar por esses procedimentos, mesmo a gente sabendo que durante a formação acadêmica, a formação de graduação, isso eu posso falar com bastante propriedade, porque eu faço parte do corpo docente de uma faculdade tecnológica e também faço parte do corpo docente de uma universidade de física médica, de uma faculdade tecnológica em radiologia. Eu conheço bastante o cronograma de curso e realmente em muitos deles não complementa todos os conceitos de proteção radiológica, de efeitos biológicos e de cuidados que se deve ter nesses procedimentos para o tecnólogo em radiologia, né? Mesmo o bacharel em física, ou o bacharel em biomedicina, ou o bacharel em biotecnologia, ou qualquer outra área de atuação nas áreas biomédicas, científicas ou tecnológicas compatível com a área de atuação pretendida, como é o requisito da norma da CNEM para a certificação desses profissionais, né? Mesmo o bacharelado, mesmo a graduação, não habilita esses profissionais para serem responsáveis como supervisores de proteção radiológica. Precisa comprovar ainda um tempo mínimo de experiência operacional de forma proporcional ao risco associado à prática, ou seja, precisa comprovar o treinamento pós-graduação, após a graduação, para que esse profissional possa submeter essa aprovação, e ele precisa ser aprovado em um exame específico e coordenado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Isso foi uma evolução do ponto de vista de produção radiológica em âmbito nacional. Durante muito tempo, o uso das radiações ionizantes, tanto para diagnóstico quanto para terapia, não contemplava e não levava em consideração as práticas de proteção radiológica. Com a evolução e com a estatística de efeitos biológicos associados ao risco e ao uso das radiações ionizantes, se notou a necessidade das preocupações com proteção radiológica, do cuidado com a proteção radiológica, tanto das pessoas quanto do meio ambiente. E eu falo do meio ambiente porque a gente sabe o que aconteceu em Goiânia, a gente sabe de outros pequenos acidentes que também já ocorreram. A gente tem transporte de fontes radioativas, a gente tem por via terrestre, por via aérea, e os supervisores de radioproteção, eles se responsabilizam também por isso. Então, eles têm que ter comprovação e uma comprovação real do seu notório saber, da sua competência para exercer esse tipo de atividade. O que acontece hoje com a Associação Brasileira de Física Médica? Nós não queremos excluir de maneira nenhuma o tecnólogo de nível superior. O curso
técnico de nível médio, o profissional não está habilitado para, hoje, como funciona hoje, dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Anvisa, do ponto de vista que regulamenta o uso dos raios-x, o técnico de nível médio ele não tem habilitação para se submeter a esse tipo de aprovação. O tecnólogo e o bacharel em ciências radiológicas, sim, tem. Assim como o físico, assim como o biomédico, assim como o biólogo, o bioquímico, e a ABFM não quer restringir que o supervisor de proteção radiológica seja de um único profissional. A única coisa que a gente quer é que o supervisor de proteção radiológica seja regulamentado e seja coordenado pelos órgãos competentes, como nós temos hoje, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que comprove oficialmente a sua competência para exercício dessa função, e não que simplesmente um bacharel ou alguém que tenha uma graduação tecnológica ou bacharel em ciências radiológicas já automaticamente possa exercer essas atividades de supervisão de proteção radiológica, né? Eu sou supervisor de proteção radiológica, eu sou físico médico, sou supervisor de proteção radiológica e especialista em medicina nuclear, trabalho já há mais de 15 anos diretamente com medicina nuclear, eu sei dos riscos que tem no transporte, na manipulação, na aplicação de materiais radioativos em pacientes por via endovenosa, por via oral, por via inalatória, para tratamento de carcinomas da tireoide, tratamentos paliativos de dor óssea causada por metástase. Ou seja, nós manipulamos e trabalhamos e nos responsabilizamos por fontes radioativas de alto nível de exposição, né? E isso tem que ser levado em consideração, porque o que a gente não quer restringir para um ou dois profissionais. A única coisa que a gente quer é que as normativas que são estabelecidas hoje, elas não sejam, e que foi um processo de evolução dos cuidados com a proteção radiológica, com os riscos, a análise de risco que foi feito durante muito tempo, muitos efeitos biológicos associados por erros técnicos e erros de prática. A gente não pode fazer com que toda essa evolução no cuidado com a proteção radiológica seja abandonado hoje e que os supervisores de proteção radiológica sejam exclusivamente de competência do tecnólogo e do bacharel em ciências radiológicas. A gente quer realmente que o tecnólogo e o bacharel em ciências radiológicas participe disso, mas participe dentro dos mecanismos que já existem e das normativas que já existem, estabelecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica, mesmo que isso seja de âmbito de controle nacional. A Agência Nacional de Energia Atômica estabelece uma série de requisitos para isso, e no último normativa e no último publicação da agência estabeleceu exatamente as atividades de cada um desses profissionais, do médico responsável, do titular da instalação, do supervisor de proteção radiológica e do tecnólogo em radiologia também, né? E a Comissão Nacional de Energia Nuclear hoje regulamenta o uso e a distribuição e as atividades com fontes radioativas. A Agência Nacional de Energia Atômica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece os requisitos de proteção radiológica para a utilização de raios-x, de emissores de radiação X. Aí entra a radiologia, mamografia, fluoroscopia, tomografia computadorizada, né? E hoje a gente está indo para um nível de uma modalidade de imagem que é multimodal. A gente tem cada vez mais a união de modalidades de imagem como tomografia por emissão de pósitron, o PET associado ao CT, a tomografia de emissão de pósitron associado à ressonância magnética, o SPECT, a medicina nuclear convencional associada ao CT, ou seja, cada vez mais o nível de complexidade desses métodos vai aumentando. Obviamente, isso aumenta a cobertura e a aplicação para a população brasileira, e a gente não pode retroceder num ponto importante, que é a proteção radiológica, o cuidado dos indivíduos com a exposição à radiação e os cuidados com o meio ambiente. Inclusive,
nas últimas normativas da CENEM, se estabeleceu responsabilidades para isso. Está muito bem claro para a CENEM quais são as responsabilidades do supervisor, do titular da instalação, do médico responsável, né? E isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado para trás e a gente não pode involuir no processo de proteção radiológica. Então, o único grande anseio da ABFM nessa situação é uma nomenclatura do supervisor de proteção radiológica, que já existe esse profissional, já existem essas responsabilidades, não é exclusivo de nenhuma profissão, né? Como está bem estabelecido pela norma da CENEM, a formação profissional de nível superior nas áreas biomédica, científica ou tecnológica compatível com a área de atuação pretendida. Ou seja, não pode ficar o título de supervisor de radioproteção com um único profissional, e esse profissional tem que passar por um processo de certificação, como hoje já existe, como a CENEM já estabelece isso, né? Uma vez por ano, a CENEM organiza uma prova em várias cidades do país, e isso não pode ser deixado para trás, né? Profissionais do Brasil inteiro se submetem a essa aprovação, fazem a formação de graduação. Por exemplo, a Faculdade de Física Médica são 9 semestres de formação, de graduação, com grande preocupação em proteção radiológica, grande preocupação no uso das radiações, e a grande maioria dos cursos de tecnologia são cursos de 6 semestres, são faculdades tecnológicas, né, que têm realmente na sua grade um nível de formação em proteção radiológica muito pequeno. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, para a proteção radiológica, para os cuidados com as radiações dos indivíduos e das pessoas. E a ABFM está aberto, e a ABFM está aberta para isso, e eu fico à disposição para demais indagações. Muito obrigado. Agradeço ao expositor e convidamos agora a senhora Maria Helena Marechal, coordenadora geral de licenciamento de instalações médicas e indústrias da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E logo após a exposição, eu gostaria de também convidar ao deputado Eleusis que permutasse aqui na mesa. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo esse projeto de lei, em especial a deputada Benedita, de deixar que as diferentes vertentes da sociedade possam aqui fazer um debate democrático e sério em relação a esse projeto de lei. Bom, eu já vi que várias falas já dizem bastante do que a minha apresentação vai mostrar, mas nós tivemos o cuidado na Comissão Nacional de Energia Nuclear de preparar uma apresentação, porque a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela atua numa área tão abrangente, não só no seu uso médico, mas na indústria e até na geração de energia. Então, a nossa responsabilidade perante a sociedade é enorme. Então, e numa área complexa, é bastante complexa. Não é uma área trivial para que a população entenda com facilidade. E sim, com muitos riscos, mas que leva benefícios enormes para a sociedade. Enormes, enormes. Na área médica, então, nem se fala. Nós temos aqui vários representantes da área médica que já falaram e que vão falar com total propriedade sobre o assunto. E na indústria, nosso país, com o crescimento econômico que nós temos hoje, na área do petróleo, enfim, cada vez mais se usa a tecnologia nuclear. E nós não podemos deixar que, em momento algum, o benefício do uso dessa tecnologia possa ser colocado em xeque a sua segurança. E isso, nós como órgão responsável pela parte de regulação, controle e fiscalização, nessa área, nós temos o dever de estar atentos para que, em nenhum momento, possa se colocar em risco a segurança radiológica e nuclear. Próximo, por favor.
Bom, o objetivo nosso da regulação na área nuclear é possibilitar exatamente que a população usufrua dos benefícios do uso pacífico da energia nuclear, assegurando a devida e necessária proteção aos trabalhadores, à população e ao meio ambiente, que em relação aos efeitos nocivos, porque os efeitos benéficos para a população são enormes. Então, como eu já falei, de jeito nenhum a gente pode colocar em risco a parte que, se não for bem utilizada e com total conhecimento técnico, pode sim causar danos à sociedade e ao meio ambiente. Próximo, por favor. Só para dar uma ideia, aqui ao plenário, nós temos hoje cerca de 2.350 instalações no país que operam e utilizam mais de 10 mil fontes radioativas no país. Nós somos responsáveis da Comissão Nacional de Energia Nuclear por controlar todas estas instalações. Não estou contando aí as instalações de raio-x diagnóstico odontológico, que está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Próximo, por favor. Então, nós temos toda uma área de licenciamento que ela coordena e executa as atividades de fiscalização, ela controla e concede as autorizações para que essas instalações possam operar, ela controla o inventário de fontes radioativas no país e ela conduz o processo de certificação da qualificação do supervisor e de registro de pessoas que trabalham com material radioativo. Para vocês terem uma ideia, até um médico que trabalha com fonte radioativa tem que ter um registro na CNEM. Um médico especialista, um médico nuclear, um radioterapeuta, todos eles têm registro com a CNEM para poderem utilizar material radioativo. Próximo, por favor. E, para isso, nós temos um marco legal, todo um arcabouço que nos dá esse poder legal de controlar, de regular e de fiscalizar as atividades onde são utilizadas fontes radioativas, equipamentos geradores de radiação, e nós exercemos isso já com toda uma infraestrutura legal por trás, que já vem aí desde muito cedo. A Constituição já estabelece o monopólio da União em matéria da produção, comércio e uso de fontes, sendo que nós podemos dar autorização sob permissão para que se produza material radioativo e utilize o material radioativo. Já em 1989, através da Lei 7.781, no seu artigo 2º, já estabelece a competência da CNEM no âmbito da autorização, fiscalização e controle das fontes de radiação. E aí, então, já está estabelecendo a nossa atribuição legal de emitir normas e regulamentos para a utilização de material radioativo. E a Lei de 1998, que eu vou falar um pouquinho com mais detalhes, a próxima, por favor, que ela constitui a taxa de licenciamento e controle e ela dá o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Comissão Nacional de Energia Nuclear sobre as atividades de seleção, construção e operação de instalações destinadas à produção e à utilização de radioisótopos, para pesquisa, para medicina, para agricultura, para a indústria, ao transporte de material radioativo, como o Ilo já falou bastante, a construção e operação de estabelecimentos destinados à produção de material radioativo, seja ele na área nuclear, que aí é o caso da geração de energia, e também na área médica. E no item 8º já estabelece que a CNEM ela tem o poder de dar a habilitação ao manuseio, à utilização e ao exercício da supervisão de fontes de radiação ionizante, de acordo com suas normas e regulamentos. Próximo, por favor. Então, para isso, além da atribuição legal, de todo um arcabouço legal, nós temos as normas, que têm também o seu poder legal de emitir regulamentos técnicos para garantir, principalmente, o nosso objetivo primordial, a nossa missão perante a sociedade, é a segurança radiológica e nuclear.
Então, nós estamos sempre atentos, porque o país, nosso país, passou por uma experiência muito triste que marcou a nossa sociedade, que foi o acidente de Goiânia. Então, nós aprendemos muitíssimo com esse acidente, e depois de 1987, depois do acidente, várias normas e vários regulamentos foram estabelecidos e medidas de controle para que jamais voltássemos a ter uma experiência como tivemos de Goiânia. Próximo, por favor. Então, nós podemos ver aí, nós temos uma gama enorme de resoluções, porque cada prática ela tem as suas especificidades. A prática a certificação, nós temos uma resolução específica para o processo de certificação de supervisor de proteção radiológica. Nós temos resolução específica para o processo de licenciamento das instalações radiativas. Nós temos regulação específica para serviços de radioterapia, para serviços de medicina nuclear, para a área de indústria e para as pessoas que atuam também na indústria, operando equipamentos. Enfim, não existe uma única regulação, e que existem várias, porque cada área tem exige um conhecimento técnico específico. E daí vem o processo de certificação do supervisor, que ele não é um supervisor para tudo. Ele tem que se certificar para uma determinada prática. O próximo, por favor. Bom, continuando, esse processo, ele não vem só com uma experiência nacional. Esse processo é um processo também em que é internacional. O Brasil é um país membro da Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil tem acordos assinados de uso pacífico da energia e vários outros acordos de salvaguarda. E nós seguimos as recomendações, obviamente, para dentro da realidade brasileira, nós seguimos as recomendações internacionais estabelecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Vários técnicos profissionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear e são membros do comitê. Eu tenho mais de 20 anos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, funcionária de autarquia. Eu sou física com mestrado em física nuclear, doutorado em física médica e sou membro do Comitê de Segurança da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, a preocupação com a segurança é enorme e é mundial. E a gente não pode inventar a roda. E a gente não pode, de uma hora para outra, esquecer toda uma experiência que vem sendo adquirida em cada país, e essa experiência se torna também uma experiência internacional e que nos conduz cada vez mais a um caminho seguro da utilização da tecnologia nuclear. O próximo, por favor. Então, como eu já mencionei, nós temos práticas que utilizam fonte de radiação com atividades altíssimas. A atividade é a intensidade da fonte, falando para quem não é da área. O quanto essa fonte ela é radioativa, né? Ela emite radiação. Só na área de radiação industrial, tem instalações que trabalham com milhões de QRIs, que é uma unidade que diz o quanto essa fonte é radioativa. E que um acidente numa instalação como essa, que irradia, por exemplo, alimentos, que esteriliza materiais para uso cirúrgico, uma pessoa, se entrar inadvertidamente numa sala de radiação desses materiais, ela pode morrer em 2 minutos. Se ela for exposta. Então, minha gente, um supervisor de proteção radiológica para uma instalação como essa tem que ter um conhecimento específico dos riscos que tem uma instalação de radiografia industrial, de radiação de alimentos, de esterilização de equipamentos cirúrgicos. Na área de saúde, nós temos, que nem ela regula a aplicação na área de radioterapia e na área de medicina nuclear. E também, mais uma vez, o uso está sendo enorme. O crescimento é espantoso. O governo agora, o Ministério da Saúde, acabou de lançar um edital com um número de 80 novos serviços de radioterapia no país. 80 novas máquinas aceleradoras estarão sendo licenciados e autorizados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E
para que esses serviços funcionem e operem, e que para a sociedade usufrua dos benefícios do tratamento do câncer com a radioterapia, que é mais de 60% dos casos de câncer no seu tratamento passam pela radioterapia, precisa de um supervisor de proteção radiológica para a área específica de radioterapia, e assim como para a área de medicina nuclear e para as outras áreas especificamente. E, como eu já mencionei, um dos aspectos primordiais da segurança e proteção radiológica é a capacitação de pessoas que lidam com fontes radioativas. A maioria dos acidentes que ocorreram no mundo são devidos a falhas humanas. Então, a tecnologia, ela avança, quase nos atropela. Então, nós temos que estar sempre atualizados. E essa tecnologia nos traz um benefício enorme na área de saúde, na área de indústria, na área de geração de energia, mas ela traz junto aí uma necessidade de aperfeiçoamento do profissional, que é enorme. Então, a obrigação dos órgãos de regulação e controle é aí exigir que esse profissional que está atuando esteja devidamente capacitado e que se mantenha atualizado. É o próximo, por favor. Bom, já na nossa norma básica, que é a norma mãe, que rege todas as aplicações, tanto na área de geração, quanto de energia, quanto na sua área de aplicações, né? Ela já define qual é o papel do supervisor de proteção radiológica, que é um indivíduo com habilitação de qualificação emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, no âmbito de sua atuação. Aí eu digo, é para cada prática, e formalmente designado pelo titular da instalação. Eu vou passar um pouco rápido, porque meu tempo está terminando. Pode, a próxima, por favor. Então, nós já temos todo um regulamento onde é estipulado como é o processo de certificação do supervisor. Então, aqui eu quero deixar bem claro, a nossa preocupação é com o artigo 2º e o artigo 10º do projeto de lei. É a figura do supervisor de proteção radiológica. Nossa preocupação é somente em relação a esses dois artigos. O próximo, por favor. Porque nós sabemos, nós temos a experiência na prática de que o supervisor ele tem que ser um profissional de nível superior, e que tenha que atender, e que tem que ser devidamente certificado, e que ele tem que ter experiência profissional comprovada, dependendo da área que ele vai trabalhar. No caso de instalações de classe 1, que são o risco é maior, 400 horas de experiência, e no classe 2, 300 horas. Próximo, por favor. Esse candidato ele passa por uma prova de certificação e, além do mais, ele a cada 5 anos ele tem que renovar seu certificado. E para renovar, ele tem que comprovar que ele continua atuando na área e que ele está se atualizando, porque senão ele não renova sua habilitação. Próximo, por favor. Assim como hoje nós temos que renovar a nossa carteira de motorista, né? Então, essas são as diversas áreas que nós temos. Vou passar muito rápido, mas só para dar uma ideia, ao plenário, as diversas áreas em que são certificados em um supervisor para cada área específica aqui mostrada. A próxima, por favor. Então, resumindo, a nossa preocupação, como eu já mencionei, é atribuir ao bacharel e ao tecnólogo a competência de ser supervisor de proteção radiológica, sem passar por um processo de certificação já regulamentado há anos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e também por outros órgãos, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O próximo, por favor. Então, não há como, no entendimento da CNEM, não há como justificar a função do supervisor apenas com bacharelado em ciência radiológica ou o tecnólogo em radiologia. O exercício da função de supervisor, ele tem que passar por um processo de certificação. E, dentro da regulação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, todo profissional de nível superior de área biomédica, científica, tecnológica e tecnólogos em radiologia, eles devem comprovar conhecimento em segurança e proteção radiológica num exame de certificação. O próximo, por favor, que é conduzido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, para concluir, a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear, que eu estou aqui representando,
ela recomenda que esse projeto ele seja revisado de modo a retirar a atribuição de supervisor de proteção radiológica. A nossa ressalva é em relação a esse ponto especificamente, para que nem a existência do supervisor de proteção radiológica habilitado para cada uma das práticas é um dos pontos chaves para garantir a segurança no uso das radiações ionizantes. O exercício da função de supervisor de proteção radiológica vem contribuindo para que o Brasil se desenvolva em diferentes áreas onde as técnicas nucleares são aplicadas, ao mesmo tempo que minimiza a probabilidade de acidente. Bom, então, eu quero resumir, nós temos que ter muito, muito cuidado, minha gente, quando a gente fala de segurança radiológica e nuclear. Obrigada. Agradecendo a expositora, eu gostaria de convidar também o dos proponentes, o deputado Eleusis Paiva, para vir aqui presidir a mesa e, em seguida, o próximo orador, expositor, será o Dr. Paulo Volinger, diretor de ensino da reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina.